Vamos ao Esquerda-Direita de hoje com o Paulo Mota Pinto e com a Ana Catarina Mendes. Sejam bem-vindos, muito boa noite. Ana Catarina Mendes, deixe-me começar por si, por lhe pedir um primeiro comentário a este tanto projeto apresentado pelo Presidente da República para fazer alterações também no que diz respeito às regras de nomeação para cargos que dependem diretamente da Presidência da República. Vê de alguma forma que isto possa condicionar o próprio projeto do Partido Socialista? Bom, boa noite, antes de mais. Eu julgo que eu, muito recentemente, aliás, este fim de semana, fiz declarações sobre isto para dizer o seguinte: se há um problema, como tem sido dito ao longo das últimas 3 semanas, em vez de estarmos a discutir, peço desculpa dizer isto, mas em vez de estarmos a discutir numa altura de pré-campanha eleitoral para as europeias, numa altura em que o Brexit se estendeu agora até 31 de outubro e todas as implicações que isso tem para o futuro da União Europeia, numa altura em que a Alemanha, note-se, a Alemanha anuncia como previsão para crescimento económico para 2019 0,5%. Significa que nós estamos a desviar as atenções daquilo que devia ser uma discussão numa agenda política que a mim particularmente gostaria mais de ver feita, até porque acho que essa discussão fortalece a democracia. Nós, de resto, hoje no Partido Socialista tivemos a oportunidade de receber a professora Sherry Berman, uma norte-americana, que vai falar sobre como combater os populismos na Europa e quais são as respostas à esquerda. E uma das coisas que voltou a repetir várias vezes e com a qual eu estou totalmente de acordo é que a democracia é muito frágil e, portanto, não derrubemos aquilo que demorou anos a construir e que precisa de ser aprofundado. Dito tudo isto, para lhe dizer o seguinte: o Partido Socialista, pela voz do seu secretário-geral e primeiro-ministro António Costa, lançou um repto aos partidos políticos a semana passada, dizendo: se há um problema, então esse problema tem que ser solucionado. Se não há um problema, acrescento eu, então quem ao longo de semanas trouxe o problema para a agenda política, designadamente o Dr. Rui Rio e o Dr. Paulo Rangel, e não querem resolvê-lo, é porque consideram que não há um problema sério e por isso mesmo quiseram aqui fazer um bocadinho de uma campanha lateral daquilo que era o essencial. Havendo um problema e tendo sido lançado o repto, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez foi apresentar à Comissão de Transparência um projeto de lei que visa limitar a possibilidade de nomeação de familiares pelos Acabou próprios. ainda por não responder à minha questão em relação ao Presidente da República. Sobre o Presidente da República, esta antecipação de lei condiciona ou não aquilo que vier a ser discutido e condiciona ou não esse projeto não do pode Partido condicionar, Socialista? era o que mais faltava agora, que fosse o Sr. Presidente da República ou qualquer outro partido a condicionar, ou qualquer outra entidade a condicionar a liberdade de legislar no Parlamento. E, portanto, as regras podem ser diferentes, que vierem a ser estipuladas. Não quero estar a dizer nenhuma incorreção, aquilo que posso dizer é que o Sr. Presidente da República também entendeu que haveria um problema, ou que eventualmente o Código do Procedimento Administrativo é de 1991, ajude-me Paulo Mota Pinto se não estiver enganada. Há muita coisa que mudou, a discussão colocou-se na agenda política e o Sr. Presidente da República entendeu que devia legislar. De resto, António Costa, no Parlamento, no debate quinzenal, o Primeiro-Ministro disse também aos partidos, se entendem que há um problema, então que a Comissão de Transparência em sede parlamentar que legisle. Creio que é isto que é esta a discussão que deve ser feita neste momento, com a certeza de que eu disse também aqui, creio que a semana passada, que, do meu ponto de vista, tudo isto se joga muito no bom senso, como é evidente. Tudo isto tem a ver com a ética e acho que o Partido Socialista não está a receber lições de ética de nenhum partido, nem de ninguém nesta discussão, mas é evidente que um governante, um presidente da Câmara, um vereador não deve nomear um familiar seu para trabalhar diretamente consigo, ainda que seja um trabalho de confiança política. Daquilo que eu gostava mesmo de dizer é que... Para concluir, por favor. Para concluir, julgo que, neste momento, a discussão está em sede da Comissão de Transparência, veremos o que cada um dos partidos quer fazer ou não quer fazer e centremos, os cidadãos têm a ganhar em saber quais são as propostas políticas de cada partido, quer para as eleições europeias, quer para os próximos atos eleitorais, quer mesmo para o dia-a-dia, porque é isso que lhes interessa, é saber se a estabilidade e a segurança que os governantes e os eleitos lhes dão, com maior transparência, com a total transparência, com a convivência das regras democráticas e sempre corrigindo aquilo que for preciso corrigir, nem que seja através da lei.
Paulo Mota Pinto, o PSD tem dito que não é através da lei que se resolve um problema de falta de bom senso, mas vimos, por exemplo, o Presidente da República a concordar que é melhor fazer alterações. Qual é que é a sua posição sobre isso? Não faz sentido estas alterações? A semana passada dizia que usava precisamente esta expressão de que não se legisla sobre o bom senso. Houve alguma alteração depois, na sua opinião, depois de toda esta discussão nestes últimos dias? Sobre, concretamente, esta proposta de lei do Partido Socialista, eu considero que ela é uma das maiores cambalhotas políticas e uma das maiores tentativas de fundo, um pouco confundir e afastar o problema ético e político com que tudo surgiu. Recordemos que o problema surgiu com uma presença de familiares no governo e depois a revelação de que havia dezenas de casos, muitos casos, de familiares em gabinetes governativos ou nomeados pelo governo. E depois, a seguir, a primeira reação foi tentar justificar isto. Desvalorizar, vimos o Primeiro-Ministro a desvalorizar, vimos o líder parlamentar a dizer que havia famílias com grande vocação para o serviço público, etc. Portanto, a tentar, no fundo, justificar o nepotismo. Foi isto, não é? Que é um objeto de censura ética política forte há 2000 anos, desde a antiga Roma, não é? E, portanto, agora, acham que é um problema de lei. Quer dizer, é como se já está explicado porque é que esses casos existiram todos. Não era um problema ético, é porque não havia lei. Dizer, isto é uma explicação quase risível, mas essa é a verdade. Hoje as pessoas percebem isto. Não é só hoje a opinião pública que é mais exigente. As pessoas detectam isto. Realmente, eu entendo que esta proposta, aparentemente, pelo contexto como ela surgiu, ela não resulta de verdadeira convicção, resulta da aflição, do desagrado que isto provocou no eleitorado. É isso que é a minha interpretação. Quanto à sua justificação, bem, eu acho que isto é um problema sobretudo ético, um problema sobretudo político. E, portanto, enfim, podemos aperfeiçoar o Código de Procedimento Administrativo para alargar as proibições de nomeações que estão lá para a administração, também a titulares de órgãos políticos. Isso não resolve tudo, não resolve nomeações cruzadas, não resolve o problema das relações familiares dentro do governo, que foi uma das questões que levou a isto também. Portanto, há sempre outras coisas que ficam de fora. É um pouco confundir os planos, desviar a atenção, confundir os planos. Não era por falta de lei, toda a gente percebe isto, que esta situação existiu. Aliás, as próprias tentativas de justificação, a falta de consciência do problema inicial por parte do Primeiro-Ministro e por parte de altos responsáveis do PS mostram isso claramente. Não é? Portanto, agora, no fundo, corre um pouco aqui atrás do prejuízo, tentando dar cobertura com uma lei. Bem, o Partido Social Democrata terá de ver... penso que não há nada de mal em realmente alargar as proibições do Código de Procedimento Administrativo a titulares de cargos políticos. Mas isso não resolve o problema. O problema existe e as pessoas detectaram isso. É um vício que realmente existe há uns tempos na nossa democracia, mas está instalada na opinião pública, a meu ver, justamente, a ideia de que se atingiu um nível, uma difusão deste tipo de prática, ultimamente. E eu devo dizer uma coisa, eu acho que isto tem algo a ver com o facto de, nos últimos 23 anos, o Partido Socialista ser 17 anos governo. Não é? Cria-se, apesar de tudo, uma certa habituação, uma certa falta de consciência dos limites, que é a única explicação para tentar diminuir a gravidade moral e ética do nepotismo. Eu não vejo outra explicação. Eu devo confessar que eu fico absolutamente espantada com esta justificação que o Paulo Mota Pinto apresenta. De resto, não estava à espera desta sua argumentação, para lhe dizer, em primeiro lugar, o seguinte: não há nenhum desespero. O grande problema, aliás, e se há desespero, de facto não é o do Partido Socialista. Mas é a convicção, porque é que se tentou justificar primeiro? Há uma convicção absoluta, da minha parte, se quer que lhe diga, eu acredito da sua parte, da minha parte há uma convicção muito absoluta de que este assunto, que não é um assunto infeliz ou felizmente, como queiram classificá-lo, que não é deste governo. Durante 3 anos e meio houve uma comissão de transparência, ninguém levantou a questão, os membros do governo que estão no governo hoje e que têm relações familiares já estavam há 3 anos, já tinham assento no Conselho de Ministros e isso nunca foi alvo de nenhuma crítica. Porém, as circunstâncias mudaram nos últimos meses e o Paulo Mota Pinto anda nisto há muitos anos. E por isso mesmo, nos últimos tempos, percebemos, estamos em campanha eleitoral, por onde vamos atacar? Porque é que vamos agora? E repare, tudo isto surge, por exemplo, quando a secretária de Estado adjunta, Mariana Vieira da Silva, sobe a ministra da Presidência. Não.
Não, é que estávamos nas vésperas da campanha. E, portanto, isto foi colocado em cima da mesa pelo Dr. Paulo Rangel. E por isso, e pelo Dr. Rui Rio, a quem agradou. Agora, vamos ser honestos uns com os outros. O que é importante... Não, isso não desvaloriza nada a gravidade. O que é importante discutir é o seguinte. Se os senhores PSD entendem que há um problema, então ele tem que ser colmatado. Se existe um Código de Procedimento Administrativo que desde 1992 não foi revisto e que deve ser revisto, que seja revisto. Eu também acho, e tenho pautado ao longo dos anos, também acho que o bom senso tem imperado nas governações socialistas e ainda bem, olha, se governámos 17 anos em 23 é porque os portugueses confiaram no Partido Socialista. E talvez fosse isso que valesse a pena nós discutirmos aqui hoje. Porque é que as coisas estão diferentes em Portugal. E felizmente a democracia também revela maior maturidade. A democracia também revela maior, pode, mas a democracia também revela maior maturidade se houver maior transparência. A razão pela qual se chegou a esta situação foi a falta de uma proibição legal. Acho verdadeiramente... Isso realmente é uma justificação. Não, acho verdadeiramente que quando o PSD diz insistentemente há aqui um problema, e há mais outro problema, e há mais outro problema. Bom, então vamos limitar ou regular uma situação que não estava regulada, que partiu sempre das práticas e das boas práticas ao longo dos vários governos, como diz, em 23 anos, 17 do Partido Socialista. E não atingimos nenhum limite... Não tente substituir a exigência ética ou a apreciação da adequação política por regras jurídicas que levam a sanções, a prisão pelos tribunais. Aliás, isso é insubstituível. Portanto, e todas as forças políticas conhecem isso, ainda hoje o PCP veio dizer isso também. Portanto, o problema não é um problema de falta de lei, de falta de proibição legal. É um problema de consciência dos limites políticos e dos limites éticos da atuação. E eu fico espantado, e é uma das razões para a minha posição, com a tentativa de justificar o injustificável que eu assisti inicialmente. Quer dizer, o Primeiro-Ministro a dizer que isto não tinha relevância nenhuma, que era só um ou dois casos, ou como disse o líder parlamentar, a dizer que há famílias com grande espírito de sentido de serviço público, etc. E, portanto, compreende-se as suas nomeações. Bem, enfim, eu acho que isto diz tudo, olha, não é? Os portugueses percebem isso e está instalada esta ideia. Eu disse aqui a semana passada, considerava que o limite é um familiar ser nomeado por um governante, um presidente de Câmara, um vereador, volto a frisar isto. E reitero isto. E acho que isto depende do bom senso, como é evidente. Mas há uma coisa que eu também não quero aceitar, e há uma coisa que eu lhe quero dizer. A minha convicção absoluta é que não houve aqui não está em causa a má vontade, a falta de ética das pessoas que nomearam outras pessoas para os seus gabinetes. Falta de consciência dos limites éticos. O que eu acho que existe é, se há um problema, ele tem que ser resolvido em algum momento. E em algum momento nós temos que voltar a recentrar a nossa agenda política. Volto a dizer isto. Eu julgo que nós vivemos... E acha que esta norma legal vai resolver os problemas? As nomeações cruzadas, os problemas... Não, o que eu acho francamente... O que eu gostava, francamente, e volto a dizer isto, é dizer isto até à exaustão, porque eu vim para a política por convicção. E, portanto, eu não gosto de estar a discutir casos que... E acho que o Paulo Mata Pinto também não é assim. Não gosto... É o tema da atualidade. Não é um tema que já teve tantas respostas que eu... O que eu gostava mesmo de ver e de ter uma discussão com o Paulo Mata Pinto, mas neste caso, por exemplo, a Ana Catarina Mendes, a atualidade de hoje até foi marcada pelo Partido Socialista sobre este tema. Sobre a agenda política, sobre as europeias, sobre o projeto europeu, sobre aquilo que nós queremos dar aos cidadãos enquanto país, parte integrante para terminarmos, Paulo Mata Pinto, como a União Europeia. Este tipo de legislação em termos eleitorais realmente também tem uma faceta populista, que eu acho que é importante dizer isso. Realmente, em campanha eleitoral, introduzir estas iniciativas para tentar cobrir problemas é um dos traços do populismo, ir atrás da opinião pública. Mas isso foi o que aconteceu com o Dr. Rui Rio, eu peço desculpa. O Dr. Rui Rio, quando se recusa então a enfrentar e a ter uma solução sobre o problema que destacou, aquilo que fez não foi... Não, mas é que inauguraram a pré-campanha com a forma mais populista. Já agora, Paulo Mata Pinto, para terminar, também vê uma ação populista nesta antecipação de Marcelo Rebelo de Sousa? Não, eu, enfim, longe de mim comentar agora as posições que o seu alto critério, o Sr. Presidente da República, toma. Eu tenho a minha opinião, dou-a. Eu acho que o Presidente da República está preocupado com a situação, isso é claro, não é? Interveio várias vezes. Penso que também iniciou, enfim,
sugeriu uma iniciativa por causa da Presidência da República, o que é perfeitamente compreensível. Portanto, não há nenhum caso na Presidência da República, não houve nenhum caso, tanto quanto sei, mas para prevenir, portanto, acho que lhe cabe e acho que é perfeitamente justificado. Mas pareceu-me, acho que essas intervenções mostram preocupação da parte dele. Paulo Mota Pinto, Ana Catarina Mendes, obrigada aos dois. Até para a semana.